Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os bancos. A gente vai dar uma atualização do setor financeiro e mais ou menos o que esperar dos resultados agora que começam a ser divulgados no final de julho e início de agosto. Para aqueles que ainda não me conhecem, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Samuel, sou funcionário de instituição financeira há mais ou menos 5 anos e invisto ao mesmo tempo. E antes da gente começar o vídeo, pessoal, não se esqueçam de deixar a curtida aqui, compartilhar com os amigos, óbvio, se tiverem interesse no assunto de finanças. Pessoal, agora no final de julho nós temos o início da divulgação dos grandes bancos, dos resultados dos grandes bancos, começando pelo Santander no dia 28 de julho, depois nós temos Itaú dia 2 de agosto, depois nós temos dia 3 Bradesco e dia 5 nós temos o Banco do Brasil, sendo um dos últimos dos grandes bancos a divulgar esses resultados. Para que a gente consiga ter uma noção, pessoal, do que está acontecendo com o setor financeiro, nós vamos analisar esse primeiro trimestre que teve agora de 2021 e o segundo semestre, qual que é a expectativa. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? A nossa economia ela tem passado por momentos de incerteza, onde teve uma grande provisão de créditos de liquidação duvidosa, que é aquela conta redutora lá, pessoal, do ativo, onde vocês diminuem também o resultado dentro da DRE. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, com essa salada de fruta contábil? Que vocês diminuem o resultado dos bancos. Agora nós tivemos uma retomada, é um setor mais sensível à imunização da população, pessoal, então consequentemente, com a reabertura econômica, o setor financeiro ele acaba tendo um reflexo positivo. Então, como que a gente faz essa análise prospectiva, galera? Como que a gente imagina o que é que vão vir de resultados agora no final do mês? E o mais importante, o que é que pode acontecer com as ações desses grandes bancos? Pessoal, a gente pode começar a olhar para o exterior agora, lá para os Estados Unidos, que começou a ter a divulgação dos resultados de grandes bancos, como é o caso do JP Morgan Chase, do Goldman Sachs e do Wells Fargo, que todos eles surpreenderam muito, pessoal. Só para que vocês tenham uma ideia, vamos falar um pouquinho a respeito do JP Morgan. O JP Morgan, pessoal, ele é composto por uma série lá de estruturas dentro do banco, são cerca de 5, e eu vou passar com elas com vocês só para que vocês tenham uma ideia de como que saiu esse resultado. Eles tiveram uma divulgação agora do segundo trimestre de 2020, que é esse que a gente está esperando dos bancos aqui do solo brasileiro, é de cerca de 11,9 bilhões de dólares. É monstruoso esse resultado, ele veio acima das expectativas, bem como Goldman Sachs e Wells Fargo também divulgaram números acima da expectativa dos analistas. E por que isso aconteceu, pessoal? Lá eles já estão com uma vacinação mais adiantada que a nossa, ou seja, a gente pode começar a usar a divulgação dos resultados dos bancos americanos como uma certa bola para o futuro, aqui uma bola de cristal para o futuro, imaginando o que vai acontecer aqui no Brasil. Então, pessoal, só para que você tenha uma ideia, dentro do JP Morgan, eles tiveram um avanço ali de QOQ, que eles chamam, né, que é quarter on quarter, que é de trimestre a trimestre, de avanço de 1% no crédito. Lembrando que a carteira deles é de 1 trilhão, tá, pessoal? Então 1% é algo relevante. Ou seja, esse avanço demonstra que está tendo um aumento de confiança na economia. Beleza, ótimo ponto, a gente pode imaginar que isso deve estar acontecendo aqui também. Ah, mas Brasil e Estados Unidos é muito diferente. Cara, sim, nós temos grandes diferenças culturais e econômicas, mas nesse aspecto não é tão divergente, afinal de contas os bancos são responsáveis por grande parte do resultado aqui no Brasil. E pensando nisso, pessoal, vendo esse resultado bacana, tem um outro ponto que chama muita atenção lá, que foi o aumento de 11,9% nos depósitos totais do JP Morgan. O que isso significa? Que as pessoas estão também guardando esse dinheiro e não estão gastando tanto. Ou seja, no momento que a gente tiver um aumento ainda mais forte da reabertura econômica, esse dinheiro de depósito das poupanças que aumentou muito nos últimos trimestres, principalmente no segundo trimestre e agora de 2021, ele deve voltar para a economia. Então não só os setores financeiros que devem ser beneficiados com esse giro de dinheiro, também o varejo em si ele acaba sendo beneficiado porque essa grana volta para a economia. E pessoal, Consumer e Community Banking, ele veio com um resultado líquido de 5,6 bilhões, frente a 176 milhões de prejuízo lá no segundo trimestre de 2020. Eu ia falar quarter, né? Mas no segundo trimestre de 2020. Então o que isso diz para nós, pessoal? Que esse aspecto de varejo retomou muito, tá? Corporate Investment Banking. O que aconteceu com o Corporate Investment? Que é justamente a parte onde eles fazem captação para renda fixa. Ela teve uma redução de 9%, pessoal, algo que a gente não deve ver tanto aqui no Brasil. Porque isso aconteceu lá nos Estados Unidos, eles têm uma renda variável muito mais forte do que a nossa e uma população muito mais sensível à mudança das taxas de juros. Por quê? Porque cerca de 50% da população americana faz investimentos em bolsa. Então, no momento que a Bolsa de Nova York e a Nasdaq começam a ficar favoráveis, o pessoal vai lá, começa a tirar dinheiro de poupança e investir em ações. Tanto que a gente vê esse reflexo positivo em outro ponto, outra estrutura dentro do banco, tá? Commercial Banking, pessoal. O Commercial Banking ele é muito parecido com o Consumer e Community, a diferença é que eles criam soluções para empresas.
Ali eles tiveram um aumento, pessoal, veio lá de 680 milhões de prejuízo do segundo trimestre de 2021 para 1,4 bilhões de net income, que é aquela renda líquida. Ou seja, aumentou muito também. Então, demonstra confiança por parte das pessoas jurídicas e soluções empresariais. E o principal, pessoal, que é o Asset e Wealth Management, que é justamente aquela gestão de portfólios maiores. Aqui que veio todo o resultado positivo, que teve a queda lá no Corporate Investment. E veio muito mais do que se imaginava. Cerca de 74% de aumento, pessoal, no ano a ano. Então vejam bem, olha a grande diferença que teve. Por último, pessoal, o Corporate Banking, que teve uma queda aí de 1,2 bilhões, tá? E segundo o JP Morgan Chase, no próprio release de resultado deles, que é a divulgação aquela de demonstrações trimestrais, eles falaram que foi por uma queda no desenvolvimento de novos negócios. Foi uma afirmação um tanto quanto genérica e que nos leva a pensar o que é que vai acontecer aqui no Brasil, pessoal. Os grandes bancos têm desenvolvido muito bem as receitas agora ao longo do segundo trimestre e eu, como funcionário de banco, eu consegui ver esse processo mais de perto. Então a gente pode esperar que sim, que os resultados dos bancos, no meu ver, devem vir mais fortes que o primeiro trimestre. Não só pela questão do fator sazonal, afinal de contas era fechamento de semestre, então aqueles que trabalham no setor financeiro ou têm um certo conhecimento sabem que fechamento de semestre tende a aumentar os resultados. Então, pessoal, esse é o meu ver para as instituições financeiras. Muita gente assustada porque aqui teve uma correção desde que o Ibovespa bateu a máxima lá em 130 e poucos mil pontos, mas eu, Samuel, não me preocuparia tanto, afinal de contas, se a instituição está lucrando mais, os dividendos de vocês também vão ser maiores, ou seja, vocês também vão ter remuneração em relação não só à alta da cota da ação, mas também em relação aos dividendos. Tá certo? Então essa foi a minha leitura para o setor bancário, que a gente pode esperar dos resultados, pessoal, que estão sendo divulgados agora no final de julho e início de agosto, e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a curtida aqui nesse vídeo e mandar para os amiguinhos que possam ter interesse em investimentos. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima. Valeu!